O que é valor? É o problema ou o desejo que o empresário ou o cliente quer ter resolvido, mas ninguém na empresa tem muita ideia de qual é. Isso estava muito na cabeça deles. A área de gestão de projetos, Muniz, através dos PMOs, vinha resolvendo esse problema quando a solução era um projeto. E quando a solução não é um projeto? E quando a solução é melhorar a operação? E quando a solução é contratar recursos melhores? E quando a solução é terceirização? E quando a solução é mudança de cultura? E quando a solução é satisfação do cliente? Tem um pedaço que está meio órfão nas empresas. E quando as empresas percebem que existe uma área, um conjunto, não é só uma área, um conjunto de profissionais capazes de resolver esse problema, elas dão bom. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Livros na Carreira. Aqui você tem acesso direto aos autores que são referência em tecnologia, gestão de projetos e carreira. E como sempre, aqui a gente fala de um livro que com certeza vai fazer a diferença na sua carreira. No episódio de hoje a gente vai falar desse livro aqui, ó. Esse livro, inclusive, foi lançado agora, VMO Expert. Se você trabalha com gestão de projetos, portfólio, se você trabalha, aliás, qualquer iniciativa que demande entregar valor para o negócio, esse episódio é para você. E para falar com profundidade desse tema tão importante, nós temos aqui uma referência no mercado, a gente tem um orgulho enorme de ser autor da editora Brasport. A gente está falando aqui do Marcelo Antonelli. O Marcelo Antonelli, daqui a pouco vocês vão conhecer mais profundamente aí a trajetória da carreira dele e também o que ele traz de importante nesse livro. Ele tem uma trajetória muito legal. Ele é consultor e mentor em gestão de valor e implantação de VMO. Também, olha só, LinkedIn Top Voice. Você sabe que aqui, Livros na Carreira, é só fera. Além disso, ele é criador do método VMO Expert, inclusive que faz parte aí do livro que ele lançou com a Brasport. Também ele tem uma carreira muito sólida na área acadêmica. Ele é coordenador e professor de MBA. Também é palestrante e autor da editora Brasport. Agora, além da carreira de sucesso, o Marcelo tem algumas coisas aí que talvez você não saiba. Ele tem uma paixão fora do trabalho. Eu vou dizer duas aqui. A família dele, uma família linda aí, inclusive a parceria de família ajuda bastante na carreira, eu sempre falo isso, né? E o Marcelo, ele pratica bastante o que eu faço na minha casa também, minha esposa é minha sócia, está sempre comigo. O Marcelo também está muito próximo da esposa aí, fazendo as iniciativas incríveis. Mas também, como bom carioca, mesmo morando em São Paulo, ele é Mengão, né? Aliás, enquanto a gente está gravando aqui hoje, o Flamengo vai encarar o Bayern. Meu Deus, se ganhar, eu e o Marcelo, a gente ficar mais marrento ainda. E fechando aqui a apresentação do Marcelo, tem uma curiosidade aqui que talvez dê um clique na tua cabeça. Você que tem filho, você inclusive que ainda não faz atividade física e esporte. O Marcelo, ele pratica esporte desde cedo. E com certeza isso traz grandes repertórios na carreira. Quem faz esportes ganha em disciplina, trabalho em equipe, foco e atingir meta. Porque quando a gente fala de VMO, é entregar valor. Então está tudo conectado aqui, desde família, esporte, até trabalho efetivamente nas empresas. Então, quero que vocês recebam aqui com muito carinho o grande Marcelo Antonelli. Meu amigo, muito bem-vindo aqui no nosso podcast. É o paulista carioca, não é isso? Primeiro, muito obrigado por estarem me recebendo aqui na Brasport, no Rio de Janeiro, minha casa, né? O lugar que eu vivi até 30 e poucos anos, né? Faz um certo tempo que eu saí. E é engraçado, quando eu venho para o Rio, eu sou paulista, e quando eu vou para São Paulo, eu sou carioca, então eu não tenho muita referência, né? Mas é uma satisfação muito grande estar aqui nessa cadeira onde já tiveram grandes nomes, né? A gente passa aqui pela livraria, pela editora, tem livros de pessoas incríveis, pessoas que foram minhas referências ao longo da minha carreira, pessoas com as quais eu dividi livro, 25 anos do PMI Rio, por exemplo, eu tenho capítulo lá escrito, jornada colaborativa, eu escrevi alguns capítulos de alguns livros, e agora a gente negociou no final do ano passado, né, no The Summit, a gente negociou fazer um livro, era novembro isso, gente, e o Muniz falou, tudo bem, você tem tanto conteúdo que eu acho que até dezembro você consegue escrever um livro aí do seu método, do VMO Expert. Falei, tá bom, desafio dado para a questão da disciplina, do foco, do valor percebido por quem você está entregando.
eu tinha até final de dezembro para entregar esse resultado para lançar no Congresso Brasileiro em Fortaleza, em abril. E deu tudo certo, a gente conseguiu fazer, o livro é um sucesso de venda, já deu sold out na Amazon 2 vezes. Semana passada estava em 5º lugar entre os livros mais vendidos, então, para você que ainda não tem esse livro, para você que não adquiriu, você está perdendo tempo. Espera, vai lá logo, compra esse livro, porque senão vai dar sold out de novo, vai demorar para chegar na sua casa, né? Então, por favor, já vai lá. Ou então, se você está no Rio de Janeiro, você vem aqui na sede da Editora Brasport e compra esse livro aqui com esse pessoal que é incrível, ainda vai ganhar um cafezinho que é espetacular. Excelente, Marcelo. Rapaz, você estava falando agora, tem coisas, né, que a nossa vida é tão agitada, mas tem coisas que marcam. Você vê, eu lembro claramente, a gente estava lá no evento do PMI, a gente estava lançando lá 3 livros, aí a gente se encontra, eu falei, Marcelo, você tem que ter seu livro, cara. Você já dá aula desse assunto há algum tempo, é referência no LinkedIn de VMO, cara, tem que ter seu livro. E aí eu gosto, eu adoro quando a gente encontra pessoas assim iguais a você, né, que sabem entregar valor. Você aceitou o desafio e eu falei, pô, vamos lançar lá em Fortaleza, você vai estar lá. E a gente lançou lá, então realmente é disso que as empresas precisam, né? Quando a gente tem pessoas que se comprometem com aquilo que entregam, que se comprometem, as coisas funcionam bem. Mas aí, Marcelo, eu queria que você colocasse, além da questão do esporte, um pouco da sua... que você lembra de família, o que você lembra da tua infância, que te ajudou a chegar até aqui, né? Sendo aí um autor de sucesso. O que você lembra aí que deu bom na tua família, que te fortaleceu como pessoa e como profissional? Bom, eu sempre tive o estímulo da minha família com o estudo, né? Desde cedo, eu vim de uma família que não tinha tantas condições assim, né? Não vim de uma família com berço de ouro, nem nada disso. E o único caminho que existia, eu estudei escola pública a vida inteira para dar esse exemplo, e o único caminho que existia para me diferenciar, para eu evoluir naquela geração, né? Era estudar, era conseguir absorver conteúdos. E eu lembro claramente, Muniz, claramente, com 15 anos, daqui no prédio do lado, na esquina da Rua do Carmo, eu vim dar aula com 15 anos num curso chamado Data Center. Eu lembro desse curso. Ficava aqui na esquina da Rua do Carmo. E aí eu fui fazer entrevista, e você não acredita, a moça falou, mas o que você sabe fazer? Eu falei, sei lá, moça, eu nunca trabalhei. Mas eu sempre fui capitão dos meus times, eu sempre fui escolhido para liderar esses times, eu sempre tive muita disciplina, sempre tive boa comunicação para ser capitão, para se comunicar com o juiz, com o árbitro. Eu tenho que ter essa boa comunicação, sempre tive foco, fui seleção carioca. Ou seja, eu sempre me dediquei para fazer bem o que eu fiz até agora. Eu vou fazer pela primeira vez um trabalho profissional. Eu tenho certeza que vai dar certo, mas se você me der essa oportunidade. Então, eu tive essa primeira oportunidade. 15 anos? 15 anos. Que legal. Eu tinha acabado o 2º grau técnico, né, lá no Virginia Patrick, não sei se você lembra do Virginia Patrick. Da referência, né? Aquela prova que era no Maracanã, para milhares de pessoas, eu passei em 3º. Eletrônica, eletrotécnica. Eu fiz informática, processamento de dados. Informática já, legal. Era lá em Maria da Graça. Aí, uma prova, é questão de nível, né, que era o negócio, aí o pessoal disse assim, os 3 primeiros ganhariam bolsa integral. E eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Até a 8ª série, que agora é o 9º ano, em escola pública. Eu falei, eu tenho que passar nesse negócio, porque eu gosto de informática, né? Então, processamento de dados era o que eu ia conseguir fazer. E eu passei em 3º lugar. Eu tive a bolsa, só que com 15 anos eu tinha que pegar o metrô no Maracanã, ir para Maria da Graça e tudo mais. Ou seja, é aquele negócio, não tem resultado sem esforço. Mas o esforço, quando ele é sem foco, sem direção, eu posso andar rapidamente para o caminho errado. Então, eu sempre costumo dizer que é muito mais importante ter direção do que ter velocidade. O que a minha família trouxe para mim ao longo da minha vida foi me dar essa direção de que o estudo, a ética, os valores eram mais importantes do que qualquer coisa. Pô, muito legal, engraçado que a tua história é muito parecida com a minha, né? Hoje nós somos empreendedores, depois de passar anos aí na vida corporativa. Também comecei muito cedo, então eu valorizo bastante quem se dedica, né, cara? Estudei também escola pública, só no 2º grau, ensino médio, que eu consegui aí fazer escola particular, mas é uma luta. E é legal esse teu exemplo, ó, galera que tá aqui, vocês têm que refletir o seguinte, o ambiente, ele pode nos ajudar. Agora, não é desculpa se o ambiente não é bom. No caso do Marcelo, você tinha uma família estruturada que ajudou, mas às vezes você podia ter se acomodado e não correr atrás, né? Você vê, com 15 anos,
Você conseguiu fazer uma super entrevista, né, para conseguir um emprego aqui do lado, é uma coincidência, né, você voltando aqui no Rio de Janeiro. Legal, Marcelo. E aí eu queria que você falasse rapidamente, como é que você escolheu a sua profissão? Eu sei que você fez um grau técnico, né, qual o clique você deu que hoje você, mesmo tendo experiência com agilidade, projetos e tecnologia, hoje você é referência no VMO, né, entrega de valor e tal. Mas lá atrás, qual é o clique que deu para você escolher a sua profissão? Ótima pergunta. Eu iniciei minha carreira, dando aula e eu sempre achei que ser professor era a minha vocação. E nem tudo que é vocação dá dinheiro. Ah, Uma pessoa inteligente emocionalmente e financeiramente, ela tem que tentar juntar a vocação com capacidade financeira, de você conseguir cumprir os propósitos da sua vida, conseguir sustentar a sua família. Obviamente que eu não faço nada sozinho, lá em casa minha esposa também é super parceira, tem o negócio dela também. Depois eu vou dar os contatos dela na fala final aqui, muito porque bom, ela ajuda muito mulheres, né, na área do direito, da advocacia. Ela fala mulheres e mais os meus alunos, né. Então o que que acontece? Eu sempre tive a ideia de que eu tinha que tentar juntar a vocação com negócios, né. E lá atrás eu comecei num negócio, muito doido, porque eu lembro claramente, Muniz, que eu tinha certeza que eu nunca ia me aposentar. Certeza. Quando eu vi o governo, aquele negócio que acontecia, de cada vez que passava o tempo para aposentar era maior, eu falei: "Com 15 anos, com 45, hoje eu já estaria aposentado, 30 anos de carreira", É, né, lá naquela época. E aí as coisas foram mudando, mudando, eu falei: "Gente, eu tenho que escolher um negócio que seja perpetuável, um negócio que seja na vanguarda". E eu já gostava de tecnologia na época, então, eu estava falando de 95, né, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, em 99 mais ou menos, eu fui fazer o MCSE, MCSE, que é o Microsoft Certified System Engineer, não sei se todos conhecem, o engenheiro de sistemas Microsoft, era um conjunto de 7 provas, super valorizada. ultra caro para fazer. É, Eu lembro claramente que meus avós, meu pai, minha mãe, todo mundo se juntou, cada um deu um pouquinho para eu poder fazer o curso, nem a certificação, é. na na Infinet, na época. Aqui do lado, pertinho. É. Ficava ali na Rio Branco, no início da Rio Branco, em vez de RB1 na época, Entendi. agora é aqui na frente. É. E aí, fui fazer esse curso, tirei as certificações, virei administrador de redes, né, então comecei a trabalhar administrando redes. E aí em 2000 lançaram o Windows 2000, deu uma facilitada, né, Next Finish para aquele processo, o Windows 2002 com o Windows XP fica com mais fácil ainda, e aqueles engenheiros de rede que ganhavam muito passaram a ganhar pouco, porque ficou fácil ser engenheiro de redes. DHCP, um monte de tecnologias facilitando a vida. Eu lembro que na época, na Telert, nem era Telemar ainda, a gente tinha IP fixo num prédio inteiro, eu tinha que ir lá trocar IP. Se eu tirasse uma máquina da rede, colocasse outra, dava conflito de IP, parava a rede Placa de inteira. rede na mão, tinha que espetar. Crimpar cabo, branco do verde verde, branco do laranja azul, não sei se você lembra dessas brincadeiras. Eu sou dessa época. Então, mais ou menos em 2002, quando surgiu isso aí, eu falei: "Cara, eu não tenho como ficar mais nessa área tão técnica. Eu tenho muita habilidade de comunicação, eu tenho habilidade de relacionamento, de conversa, que me fazem ter a capacidade de atribuir gestão nesse meu currículo". Então eu fiz alguns processos seletivos e passei para coordenar uma área de tecnologia, de uma empresa petroquímica, né, que trabalhava lá em Macaé, no Rio e tudo mais. Xerente, uma fábrica grande, e tinha um produto exclusivo para a Petrobras. Então eu fui trabalhar direto com a área de petróleo, fiquei 4 anos trabalhando nesse processo. Aí você fala: "Pô, Marcelo, mas de onde veio a tua ida para projetos?" Porque tu já falou de redes, aí depois para gestão, coordenação de tecnologia. Então, você também deve ser dessa época, eu trabalhei com o Paulo Muniz também, seu irmão, lá no início da minha carreira, e a gente era de uma empresa muito técnica, mas que dava suporte a grandes empresas, né, Carrefour, Nestlé, Bolsa de Valores, um monte de empresas grandes. E eu me dava muito bem nessa parada de gestão, falei: "Cara, eu vou nessa parada, vou na parte de gestão". E essa empresa resolveu implementar um ERP. Só que não existia área de projetos estabelecida nas empresas, né. Quando tinha um projeto que tivesse uma ferramenta de tecnologia, quem tocava era a TI. Então eu fui tocar um projeto de microsiga
como gerente do projeto de um RP. Eu falei, cara, não quero mais esse negócio de TI, não. Eu gostei desse negócio de projetos. Esse negócio aqui que é bom. Eu sou bom nesse negócio. Relacionamento humano já. Visão holística da empresa, end-to-end, falando com todo mundo, e geração de causa e efeito. Se compra e faz um trabalho ruim, logística sobe impacto. Se contabilidade faz um trabalho ruim, finanças sobe impacto. E aí eu negociei, né? Eu cheguei pro diretor, eu falei, cara, mas para eu tocar isso aqui, eu não entendo tanto de gestão empresarial, né? Ele falou, vai lá e negocia. Se você conseguir o valor do MBA, o MBA que eu queria fazer na FGV, de desconto no valor da mensalidade, do valor do pagamento da microsiga, eu pago o MBA para você. Aí eu fui lá e negociei 3 vezes, eu consegui 3 vezes o valor do MBA. Aí eu falei com o Miguel, que é esse CEO, falei, Miguel, agora tu vai pegar 13,5 para mim. Ele falou, cara, fica quietinho na sua, eu vou pagar um só e lambe os beijos. Agradeço, agradeço. Fica bem quietinho. Então eu peguei e fiquei muito feliz. A primeira vez na minha vida que eu chamei todo mundo para gente, eu vou fazer um MBA na FGV. Eu vim do nada e vou fazer um MBA na FGV. Fiquei muito feliz. Falei, agora minha vida vai mudar, né? Porque eu ia estar no mesmo ambiente, como você falou aí, das outras pessoas. Antes eu não estava naquele ambiente, mas eu passei a estar naquele mesmo ambiente. E aí eu aprendi que eu tinha uma outra habilidade que eu não conhecia ainda, mas que eu tive que desenvolver, a habilidade de negociação, que é muito diferente da habilidade de comunicação, né? Comunicação tem a ver com você deixar claro, transparente, gerar motivação, gerar clareza, não gerar ambiguidade. Tem algumas vantagens de você fazer comunicação. Negociação não. Negociação envolve influência, envolve persuasão, envolve outras coisas, outras habilidades. Falei, pô, tem isso aí também. Gerente de projeto é bom ter isso aí, porque ele vai se colocar em algumas situações que ele vai ter que influenciar, persuadir, vai ter que trabalhar visões conflitantes dentro da empresa com um objetivo comum. E ele não é chefe de ninguém, vai ter que negociar muito. Mas é responsável por tudo. Então ele é responsável por todo o impacto, mas ele não tem gestão direta sobre ninguém. Então tem um monte de habilidades que eu comecei a descobrir ali, né? Eis que eu saí daquilo ali, e aí eu falei, putz, agora eu sei coordenar time de tecnologia, sei gerenciar projeto e conheço sistemas de gestão empresarial, sistemas ERP. Fui trabalhar na Microsiga, na TOTUS. Na época era RM Sistemas, depois TOTUS. E aí me desenvolvi como um especialista em projetos de ERP. Então implementei Microsiga, SAP, e aí fui para empresas grandes como a Vale, como a Embratel, como Claro, um monte de empresas muito grandes, implementar SAP, implementar ERPs, né? E aí tu começa a ter relação com projetos globais, né? Projetos de muito dinheiro. Cheguei a ter projetos de 200 milhões de reais na minha carteira. E aí tu começa a ter uma visão um pouco mais abrangente. Cara, não é o projeto que faz a pessoa gastar 200 milhões de reais. O que move um empresário a gastar 200 milhões de reais, ter 20 mil pessoas trabalhando para um único objetivo? Tem algum problema que ele quer resolver que vale aquilo ali. Sabe qual é? Não. Alguma coisa que as pessoas precisam resolver que vale o teu dinheiro. Isso é difícil do pessoal entender. Pessoal que está no início de carreira, pessoal que está... Projetos de capital, vi o André Chama outro dia falando aqui, né? Por que tu vai, imagina uma S11D da Vale, uma ultra maior mina a céu aberto do mundo? Por que você gasta milhões e milhões de dólares para... Tem um problema ali para ser resolvido. E normalmente o pessoal não descobre qual é esse problema. Isso é o que o mercado passou a chamar de 3, 4 anos para cá de valor. O que é valor? É o problema ou o desejo que o empresário ou o cliente quer ter resolvido, mas ninguém na empresa tem muita ideia de qual é. Isso estava muito na cabeça deles. A área de gestão de projetos, Muniz, através dos PMOs, vinha resolvendo esse problema quando a solução era um projeto. E quando a solução não é um projeto? E quando a solução é melhorar a operação? E quando a solução é contratar recursos melhores? E quando a solução é terceirização? E quando a solução é mudança de cultura? E quando a solução é satisfação do cliente? Que são 70% mais ou menos das iniciativas estratégicas que existem. 30 a 40 pelo Gartner são projetos. O resto não tinha donos das empresas. O PMO, na minha leitura, ele fundamentalmente faz bem o trabalho dele. Os bons PMOs entregam valor. É uma conversa que eu sempre tenho com algumas pessoas. Eu não sou contra PMOs, eu sou extremamente a favor de PMOs. Só acho que ele não cobre tudo. Tem um pedaço
porque está meio órfão nas empresas. E quando as empresas percebem que existe uma área, um conjunto, não é só uma área, um conjunto de profissionais capazes de resolver esse problema, elas dão boom. É justamente por isso que o VMO é o hype de 2025. Perfeito. Não, foi legal que você já iniciou aí, ó, nosso segundo bloco, falar desse super livro. Queria que você colocasse aqui, Marcelo, 2 perguntas rápidas, você já fez uma introdução. Vamos lá, a pessoa trabalha com projetos, não precisa nem trabalhar com PMO, né? Até quem está iniciando em projetos, esse livro vai trazer benefícios. Queria que você trouxesse aqui o principal benefício de quem vai ler esse livro aqui. Então, eu estava falando com um amigo meu, que também tem um método bem legal na área de projetos, e ele falou, Marcelo, esses 8 passos não são passos, são tampas de caixas. Lá dentro você tem ferramentas diversas para ajudar pessoas com objetivos diferentes a resolver o problema da empresa. Então, por exemplo, nesses 8 passos, existem aqueles profissionais que não entendem a estratégia da empresa. Hoje estava falando com uma pessoa que tinha esse problema. Eu trabalho numa área de operação, e na operação de hospitais, né? E eu não sei, a empresa é familiar, eu não sei direito o que está na cabeça do dono, que é uma empresa familiar, o que está na cabeça do dono. Mas eu sei que o vice-presidente da minha área quer que eu faça um conjunto de atividades. Definir alguns fluxos de valor, definir algumas métricas, fazer um planejamento estratégico detalhado com metas muito bem definidas até o final do ano. Então, repare que nem o vice-presidente consegue extrair claramente, às vezes, o que está na cabeça do dono da empresa. Então, o alinhamento estratégico, que é o passo 1, vai trazer ferramentas para como você identifica o que está na cabeça do líder maior, ou então do board, do C-level. Porque, veja, tem muita gente que falou, eu trabalho demais, eu estou me matando de trabalhar e ninguém me reconhece, ninguém percebe que eu estou aqui. Isso não precisa estar no PMO, não precisa ser gerente de projeto, qualquer pessoa, em qualquer área da empresa, você trabalhou com DevOps, tecnologia durante muito tempo, né? Imagina um camarada que está lá fazendo build de ambiente, merge de código. O cara não é projeto, nem é nada, o cara é um agilista, um cara é um desenvolvedor. O cara está cumprindo critérios e cerimônias que alguém disse para ele que são as ideais. Mas quem disse que aquele sistema, aquele projeto, vai mexer algum ponteiro da estratégia? Se eu simplesmente estiver cumprindo as ordens, eu estou fazendo o que todo mundo sempre fez. Como é que tu espera? Atenção, como é que tu espera, fazendo tudo o que você sempre fez, dar um resultado diferente do que todo mundo sempre teve? Não dá. Para você ser diferenciado, você tem que fazer um pouco diferente do que todo mundo sempre faz. Você tem que conseguir identificar como você melhora o resultado para o teu nível estratégico e para o teu cliente. E aí você para de fazer o que não é importante e foca só no que é importante. É por isso que a gente vê um monte de gente fazendo metade do trabalho que a gente fazia e sendo promovido. Porque eles já sacaram com quem que eles têm que conversar, quais os cafezinhos que eles têm que tomar e quais eles têm que evitar, porque aquilo ali é só desperdício. Isso é Lean, gente. Lean não é uma metodologia para botar na agilidade, para botar na desenvolvimento. Lean é você fazer só o que importa e parar de fazer o que não importa. E alinhamento estratégico dá isso. Só que uma vez que eu entendo a estratégia, Muniz, eu preciso ser capaz de trazer toda essa informação até o nível mais tático e mais operacional da empresa, para que todos entendam. E aí, nesse momento, a gente tem que ter uma governança de valor. Quais processos, quais políticas e quais procedimentos eu preciso ter. E aí eu já coloco gestão de portfólio para escolha de projetos, eu coloco gestão de processos, eu coloco gestão operacional, eu coloco gestão de contratações, compras e contratações de terceiros. Quando é melhor, make or buy, né? Tem lá no Guia PMBOK desde sempre. Quando é melhor contratar e quando é melhor fazer dentro de casa? Ah, não, gente, a gente vai contratar, nós somos capazes de fazer isso. E aí tem a questão cultural que entra ali e fala, não, tu vai contratar um terceiro para fazer um negócio que a gente sabe fazer? Sim, porque o terceiro é mais barato, vai gerar um resultado melhor para a empresa, eles têm mais expertise do que a gente, deixa a gente para tomar conta da operação. Não, vocês estão falando que a gente não é capaz. Gente, somos adultos. Aí entra o terceiro passo, cultura da inovação. Como é que eu crio um ambiente seguro o suficiente para as pessoas poderem tomar esse tipo de decisão? As pessoas podem errar para poder acertar.
Exemplo do Elon Musk, para mim é o melhor de todos, né? O Elon Musk, ele explodiu 4 foguetes até fazer o foguete dar ré. E a NASA ficou 15 anos tentando fazer isso acontecer em pesquisas. Quem gastou mais dinheiro? Certamente a NASA. E agora ela está começando a fazer esse processo, como o Elon Musk fez. Ele fez muito mais rápido, gastando muito menos dinheiro, aceitando melhor os riscos. Cultura da inovação. Mentalidade arraigada de inovação. Experimentação. Modelo lá do Eric Rice, por exemplo, do Lean Startup. Só que não adianta você ter um alinhamento estratégico, você ter bons processos, política e governança, você ter uma cultura legal se teu time é ruim, tem pessoas ruins. Você precisa de times de valor. Precisa de pessoas para fazer aquele negócio acontecer. Com esses 4 pré-requisitos, com esses 4 passos, aí sim você pode pensar em ter um VMO. Sem esses 4 passos, esqueça. Você vai ter uma área que vai nascer torta, que vai ou ter problema de pessoas, ou problema de cultura, ou problema de processos, ou desalinhamento estratégico. Aí vira custo, né? Não traz valor. Por isso que tem um monte de PMOs aí lutando para provar que tem custo, que tem valor, que vale a pena, porque é uma área de despesa, né? Tá na direita da pirâmide que a gente fala, né? Na área de projetos. Mas aí tu tem um VMO. Beleza, temos um VMO. Ó, gente, comprei o livro do Marcelo, temos um VMO. E aí? E aí que vão começar a confiar em você, né? Vão começar a querer te dar escala. E aí sem tecnologia não tem escala. Um andorinha só não faz verão, uma boa ideia não resolve o problema de ninguém. Você tem que ter tecnologia, porque basicamente no mundo de hoje você depende de dados. E para armazenar dados, tomar decisão com base em dados, conceito data-driven, para usar inteligência artificial para gerar produtividade, você precisa de dados. E aí tem tecnologia sustentável. Você não pode ter 50 ferramentas para ter que juntar tudo no Excel e fazer o PowerPoint para o seu diretor, sabe? A ferramenta tem que ser muito bem escolhida, baseada no teu cenário. Passo 6, tecnologia sustentável. Passo 7, se você quiser fazer o Big Bang, que era um conceito lá dos anos 90, todo mundo queria fazer turnkey, Big Bang, você não consegue ter segurança para fazer, tu fica com medo de fazer, tu não faz. E aí você tem que começar com pequenos ciclos de valor, pequenas melhorias. E aí tu começa pequeno, vai ganhando confiança, vai fazendo coisas maiores, vai gerando credibilidade do teu cliente, porque ele vai começando a querer que você faça mais, porque você está entregando coisas legais para ele, seja de curto prazo, conceito que vem da agilidade, né, Muniz? Começa pequeno e cresça, passo 7. Aí tu começou a crescer. Começou a fazer. E aí tu virou um cara que eu chamo de criativo. Sabe o que é criativo? A diferença do criativo pro inovador é que o criativo é o cara cheio de iniciativa. Inovador é o cara cheio de determinativo. O cara que dá resultado para as ideias que efetivamente geram valor. Então tu precisa do passo 8 para funcionar, que é a entrega contínua de valor. Tu precisa medir, porque quem não mede não gerencia e quem não entrega não gera valor. Só é para entregar o que realmente importa. E o passo 8, a entrega contínua de valor, ela vai falar com o cliente, não vai? Ela vai chegar para o cliente e falar, vem cá, olha só, eu te entreguei esse projeto, eu te entreguei essa operação, esse produto está funcionando para você? Aí o cliente vai dizer, tá, mas eu preciso melhorar isso. Aí tem um monte de modelos no mercado, o Triple Track do Paulo Caroli, o próprio Leanception do Eric Rice, que dizem que eu tenho que retroalimentar a minha mentalidade, a minha estratégia para dizer o seguinte, agora, o que era problema para o cliente, o Product Market Fit, eu já alcancei. Só que agora eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar, porque o problema dele não é mais esse, é outro. E o alvo mudou de direção, o alvo mudou de lugar. E ele retroalimenta a estratégia e eu tenho que ter novamente um alinhamento estratégico. Por isso que é um ciclo de valor. Esses 8 passos não são 8 passos que eles terminam, eles continuam. É um flywheel, né? Eles são 8 passos contínuos. Então depois, quando estou no segundo ciclo, eu já tenho mais maturidade. No terceiro ciclo, mais ainda. E respondendo a pergunta, depois desse longo preâmbulo, por que ele é importante para as pessoas? Porque qualquer problema que a pessoa pode ter na empresa, ela está dentro de alguma dessas caixas, como disse esse meu amigo. De alguma forma, ou você está desalinhado com a estratégia, ou você não tem um bom processo, ou você não está alinhado com a cultura, ou a tua cultura não é a suficiente. Costumo dizer que cultura é o comportamento médio da empresa, valores é o comportamento esperado para você alcançar a visão, né? Ou seu time é ruim, ou você não tem tecnologia, ou você está querendo fazer um negócio muito grande e ninguém está percebendo o valor de curto prazo e não vai conseguir te financiar, ou você não está medindo e ninguém sabe se aquilo ali vai dar certo ou não. De alguma maneira, tudo que você faz na empresa precisa disso. E se isso é verdade, isso aqui é um manual
de como você resolve seus problemas de dia a dia. Qualquer um pode pegar e falar: qual o problema que eu estou tendo? Estou tendo um problema de relacionamento, deixa eu ver aqui times de valor. Como é que eu resolvo o meu problema? Estou tendo um problema de escolher a melhor ferramenta. Opa, tecnologia sustentável, como é que eu faço para escolher a melhor tecnologia? Estou tendo um problema que eu não estou conseguindo medir entrega contínua de valor. Então o cara vai conseguir olhar aquilo ali com maturidade. Que nem o Pequeno Príncipe. Você já deve ter lido o Pequeno Príncipe, a maioria de nós lemos o Pequeno Príncipe. Quando a gente lê quando é criança, a gente vê uma magia. Quando a gente lê adolescente, a gente vê um desespero. Quando a gente lê quando é adulto, a gente vê, caramba, que maturidade. Sabe? Depende do momento que a gente lê, a gente vê de uma maneira diferente. É como o VMO Expert. É um método que eu imaginei que seria um método curso, e ele é um método divisor de águas, transformação profissional. Que as pessoas vão lá, elas querem continuar na minha mentoria, para fazer a mentoria, né? Elas querem continuar porque elas falaram, quando eu vi da primeira vez, eu vi de um jeito, aí eu apliquei, agora eu vi da segunda vez, eu vendo de outro jeito. O que ele resolve? Ele muda a mentalidade da pessoa. De ao invés de fazer o que dizem para ela fazer, ela tem que fazer exatamente como a gente faz com nossos filhos. O que precisa ser feito para gerar o resultado, o benefício e o valor que a empresa, que o cliente precisa. Muito bom, Marcelo. Ó, deixa eu falar com a nossa audiência aqui. É por isso que esse podcast existe, tá vendo? A gente conversa direto com a fonte. O Marcelo deu um show aqui sobre o conteúdo do livro dele. Só com esse conteúdo você já consegue dar um montão de clique. Imagina você acessando o livro, lendo, você depois ele vai deixar contatos para a mentoria dele, que vai muito além disso. Marcelo, você quando falava aqui, a gente esteve junto lá em Fortaleza, né? Eu fiz a minha palestra lá dos 3 pilares do VMO. E lá eu falei, e eu achei legal aqui que você reforçou, aquela questão que a gente não precisa trabalhar no VMO para entregar valor, né? Esse livro aqui, ou esses 8 passos, serve inclusive para qualquer área, de qualquer empresa. Tudo bem que você é especialista em VMO, você trouxe para o VMO. Mas, poxa, qualquer profissional recém-formado, se pegar esse livro aí e aplicar esses 8 passos, com certeza vai fazer diferença. Então, muito legal aí. Aí, aproveitando aqui nosso terceiro bloco, eu queria falar sobre a sua carreira, meu amigo. Você já deu um overview legal. Esse nosso podcast, ele serve tanto para profissionais de início de carreira, mas também profissionais que já estão aí há muitos anos no mercado, quem quer fazer transição de carreira. Para você, Marcelo, o que é uma carreira de sucesso? Uma pergunta, sucesso é tipo valor, né? É uma pergunta que é muito empírica, tá na cabeça de cada um. Mas eu costumo dizer que valor é totalmente o objetivo, não é nada subjetivo. Se eu perguntar para você o que é sucesso, você sabe o que é sucesso. Se perguntar para mim o que é sucesso, eu sei o que é sucesso. Perguntar para o pessoal que está nos ouvindo aqui o que é sucesso, eles sabem o que é sucesso. Mas sucesso não é uma coisa só definida numa frase. Então, eu diria que sucesso numa carreira é você ser capaz de se adaptar para nunca tirar as pessoas e coisas mais importantes da sua vida do seu radar. O que é o mais importante da minha vida? Manter a minha família satisfeita, feliz, conseguindo alcançar os objetivos dela. Se isso é o mais importante para mim, e eu percebi lá em 2002 que ser engenheiro de redes não ia me levar a esse caminho, eu mudei minha carreira. Aí eu virei gerente de projetos. E aí em 2017 veio a questão da agilidade, né? Virei gerente de projetos RP, e fiquei lá 15 anos sendo gerente de projetos. E aí veio a agilidade. O que aconteceu? O Rio de Janeiro, não sei se você lembra, 2017, tinha problemas políticos, mudança de royalties de petróleo, mudança de um monte de coisas que tiraram os projetos industriais todos do Rio. Projetos de Petrobras, projetos de Vale, projetos de um monte de indústrias onde eu trabalhava, né? E aí eu fui morar em São Paulo em 2017. Por quê? Porque esse era o caminho para alcançar o sucesso, para perseguir o meu foco. Qual era o meu foco? Satisfazer a necessidade da minha família. Se aquele foco tiver claro para você, no Lean a gente chama isso de North Star, né? A estrela do norte, o norte verdadeiro. E aí, quando a gente chega e olha para aquele norte verdadeiro e fica claro para você, eu tenho que ir para São Paulo, e eu tive proposta para ir para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Canadá, mas eu fui para São Paulo porque, veja, a minha família precisava ficar perto do resto da família aqui no Rio. Então eu posso vir aqui 2, 3, 5 vezes por ano, porque é rápido. Se eu fosse para a Alemanha, não daria. Então, a Alemanha talvez me desse mais dinheiro, talvez me desse mais projeção, mas o meu foco de sucesso era a minha família, sempre foi a minha família. Então, isso é o que me fez traçar a ida para São Paulo. E aí eu fui para São Paulo trabalhar com agilidade.
Fui ser um implementador de uma esteira ágil na empresa do grupo lá do Bradesco, chamada Horizon. E caiu para mim lá uma série de protocolos médicos, né? Protocolos de saúde e tudo mais, uma área que eu não conhecia muito bem, mas qual era o meu objetivo? Gerar sucesso para minha família, certo? Então, eu que me virasse para estudar aquilo ali tudo e entender aquilo ali tudo. Porque a agilidade já sabia, projetos já sabia, não sabia nada de saúde. E o projeto foi um sucesso. Outro dia eu estava falando com o tech lead dessa squad, 2017, tá? A squad existe até hoje. Por quê? Porque o produto é um sucesso. Porque o produto gerou previsibilidade para planos de saúde e hospitais. Chamou faturamento antecipado. Qual era a ideia? Era criar protocolos médicos para reduzir a subjetividade da glosa pelo fiscal e gerar previsibilidade de pagamento para os hospitais e para os planos de saúde. A gente criou isso aí com enfermeiros, com médicos e tudo mais. E funcionou bem. Então, cheguei lá, saí de lá, fui chamado para a CA, Computer Associates. A Carla Krieger trabalhava na CA, nossa amiga, está hoje na Espanha, na Digel. E ela me indicou, trabalhava lá também, me indicou para assumir uma carteira no bairro onde eu morava, lá em São Paulo, no bairro de Alphaville, que é mais afastado de São Paulo. Então, todos os projetos que eram daquela região, então Bradesco, Cielo, Múltiplos, Inmetrics, Banco Original, Banco Pan, grandes lá, todas são daquela região, ficaram comigo, né? Por exemplo, a integração da BIA, Bradesco Inteligência Artificial, com a Alexa, projeto meu. Banco Ágora, projeto meu. Open Banking do Bradesco, projeto meu. Então, todos eles da época que eu era da CA. Até que a CA foi vendida, né? Foi comprada pela Broadcom, uma empresa chinesa de semicondutores, uma empresa de chips do mundo, né? E ela descontinuou a área de serviços, ficou só com a área de mainframe. E aí eu fui para a Claro. Na Claro eu implementei, fui responsável pelo portfólio de TV do futuro, né? Então implementei a TV por streaming. Hoje todo mundo consegue ver televisão pelo celular. Projeto do meu time lá. Foi mega difícil, porque não sei se vocês lembram, foi no meio da pandemia, 2020, né? A gente só tinha cabo da NET, por exemplo, que é a parte de TV da Claro, a gente só tinha cabo chegando na nossa casa, né? Tinha aquele cabo coaxial, aquele cabo não era fibra ótica ainda, hein? A Vivo até era, mas a NET ainda não. E por causa disso, os aparelhos todos eram incomodato, né? Tu pegava o aparelho, enquanto você estava fazendo uso daquilo ali, você terminou teu contrato, você não quer mais ficar, você devolvia o aparelho. E como era um aparelho que ficava contigo e era devolvido, qual era o tipo de imposto? O ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, que era um imposto de produto. O imposto de produto é um imposto estadual, portanto, eu tinha 27 variações. Quando eu vou para o streaming, eu estou fornecendo um serviço. Eu saio de 27 variações para 3.586 variações. É municipal, né? 3.000, 5.000 municípios, sei lá. 5.000, E aí, como é que eu faço para fazer o ajuste disso aí e dizer para a empresa, agora estou ajustando o sistema fiscal aqui, que a gente vai ter 5.000 alíquotas diferentes. E existe até um processo, e eu já tinha passado por isso em outras empresas implementando ERP, e por isso que eu falo, né? A nossa vida é uma espiral. A gente vai acumulando experiência e em algum momento elas vão servir para alguma coisa. Eu tinha vivência fiscal da época que eu implantava ERPs, então eu fui negociar com o jurídico, com o fiscal. Eu falei, gente, olha só, existe acordo de prefeituras de capitais com prefeitura do interior, chama Copom, isso. Que é o Comitê de Política Monetária daquele estado. E existe acordo de Copom, não é possível que não exista. Vamos negociar com as principais prefeituras para a gente fazer isso. Então a gente começou, em um mês a gente conseguiu matar esse problema. E aí o jurídico fez um outro problema, Maurício. LGPD. Se você disser que a pessoa saiu com o celularzinho dela de São Paulo e foi para Ribeirão Preto, que vai pegar uma outra afiliada, por exemplo, da Rede Globo, você está identificando o local que a pessoa está, isso é dado pessoal sensível. Você não pode dizer para o operador onde a pessoa está. Falei, então tá bom, então vamos fechar tudo. A gente fecha a Sky, a gente fecha na época tinha DirecTV, a gente fecha tudo. Globoplay, todos esses streaming tem que fechar, porque eles funcionam assim. O advertising, né, a propaganda é em função da localidade. E aí tinha uma decisão de negócio, olha que louco.
Era um projeto, decisão de negócio de você aceita ou não aceita esse risco de negócio. Não era eu que ia tomar essa decisão. Mas eu tinha que dar todos os dados para que o nível executivo lá da Claro tomasse essa decisão. Então, e aí em algum momento houve um acordo lá que eles seguiram com o projeto, porque o projeto ficou com risco de acabar. Beleza. Mas e os sistemas do legado? E o back-office, que você deve ter trabalhado muito, você trabalhou numa empresa que era nacional também, né? Como é que eu troco as notas fiscais? A gente conseguiu uma solução molecular. Conhece? Solução molecular é incrível, você vai gostar. A gente pegou, vai ser muito boa. A gente pegou um grupo de estagiários e enquanto o sistema fiscal não ficava pronto, a gente botou os molecos lá para poder fazer o ajuste manual, emitia a nota por SMS e o pessoal ajustava na mão para SS e depois mandava para os clientes, né? Eram notas manuais. Por isso a gente não pôde fazer Big Bang, comece pequeno e cresça. A gente fez um primeiro processo chamado Friends and Family, ou seja, testou com familiares e amigos de quem trabalhava na Claro. Inclusive tem um negócio bem legal, eu moro num bairro chamado Tamboré, que é um bairro lá de Alphaville, né, da região. E é um bairro onde ficam muitos diretores de empresa, né? Inclusive os diretores da Globo ficam lá. E aí quando a gente fez o Friends and Family, eu botei uma caixinha na minha casa, né, para testar. E não funcionava, funcionava em todos os lugares, não funcionava na minha casa. Aí eu liguei pro diretor da Globo, falei, cara, diretor não falava com os diretores, falava com o time lá. Aí eu falei com o rapaz lá, eu falei, ô, cidadão, tá funcionando em todo o Brasil, Curitiba, Fortaleza, Rio Grande do Sul, te botou pessoas espalhadas, não tá funcionando aqui, cara. Ele falou, tu não mora no Tamboré não, né? Só lá que não. Falei, fala. Então, no controle de cidades do IBGE, tem lá 5.536 cidades, tem um número X de cidades lá. Só que como aqui tem pessoas muito importantes, a gente criou aqui na Globo, dentro da API, uma cidade chamada Tamboré, para a gente testar algumas coisas só lá. E como a Claro usa o padrão IBGE, o padrão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, não tem lá, óbvio. Você tem que criar na mão o Tamboré lá, que aí vai funcionar para você. Eu falei, tá. Então foram muitos desafios que sem a comunicação, que é aquela habilidade que eu tinha lá no passado, de buscar a solução, se eu sentasse no problema e falar, gente, não funciona aqui, eu já estava morto. Então, estabelecer comunicação, que é parte do que a gente vai falar aqui em Team Building, né, a construção de times de valor, foi também uma grande sacada. E aí esse produto, que era o Claro TV+, Claro Box TV, hoje é o Claro TV+, unifica todos os hubs de conteúdo, então tem lá Globoplay, Netflix, eu tive projeto de integração das Netflix todos. Não sei se você sabe, existiam 7 ou 8 Netflix, não sabia disso? Não. Então, para cada tipo de aparelho, eles construíam um código de Netflix. Então, 4K era uma Netflix, HDTV era outra Netflix, cada um era uma Netflix. Então, a gente ia fazer integração desse negócio. Então, eu liderei com o Maeda lá, que era um diretor da época da Nextel, que tinha feito Fusão, outro projeto que a gente fez lá, Fusão com a Claro. Então, assim, foi muito desafiador. Mas hoje todo mundo pega o celular e consegue ver o Mundial de Clubes. No Sport TV, ou na Globo, ou no Cazé TV, sem problema nenhum. E aí, em 21, uma coisa muito louca me aconteceu. O prefeito de São Paulo veio a falecer, o Bruno Covas, e o prefeito novo assumiu. E ele tem uma empresa de tecnologia na cidade de São Paulo, e indicou ao presidente que ele queria fazer uma revolução, uma transformação digital em 3 anos e meio, que é o que faltava para o mandato dele acabar. E aí me veio uma indicação, uma pessoa que era o diretor lá, pediu indicação, chegou o meu nome até ele e eu fui ser o head de delivery, de VMO, da Prefeitura de São Paulo, em 2021, tá? E a gente começou a entregar projetos muito grandes, então várias coisas que eu contei aqui, eu passei lá, né? Fazer coisas com gente de fora, ao invés de fazer coisas com o time daqui. Então, vários pequenos problemas, cultura, vários pequenos problemas a gente conseguiu ir ultrapassando lá e fazer muito bem. Por exemplo, lá eu tinha interface com Google, AWS e Microsoft em cloud, em nuvem, para fazer multi-cloud, para ter mais segurança de dados. Então, tem um monte de grandes projetos que eu fiz lá. E em abril de 24, quando eu já estava no processo eleitoral lá, eu falei, cara, o pessoal fala tão bem das paradas que eu venho fazendo,
E eu fico tão escondido atrás dessas outras marcas. Minha esposa chegou e falou: "Putz, que você acha de começar a fazer algumas coisas por você?" E aí a gente começou a montar uma formação, né, que é uma formação, do que eu achava que uma pessoa precisava ter para entregar valor, sabe. E aí depois uma mentoria. E aí em abril, eu falei: "Agora eu vou seguir carreira solo". Abril de 24, então eu tô aqui há 1 ano e pouco só, 1 ano e pouquinho, legal. falando especificamente sobre VMO. Eu podia falar sobre mentalidade, sobre liderança, sobre gestão, sobre agilidade, sobre projetos, sobre comunicação, negociação, inteligência artificial, que eu fui coordenador de MBA, né. Mas eu escolhi falar de VMO, porque VMO é o nome do hype, é o nome do que todo mundo conhece na nossa área. Mas no final das contas, por trás dele, tá o que você falou. Cada pessoa de cada empresa, ou até na sua vida pessoal, ela pode olhar para o que ela está fazendo e falar: "O que que eu estou fazendo que se eu tirasse, não ia fazer diferença nenhuma? E o que que do que eu estou fazendo, que se eu parasse ia fazer toda a diferença, ia atrapalhar a vida do meu cliente?" Se você consegue responder essas 2 perguntas, você sabe o que é entregar valor. Só basta colocar isso na prática. E é isso que é o meu propósito de vida desde então. Pô, muito legal, Marcelo. É uma trajetória realmente inspiradora aí. Tenho certeza que a galera vai refletir e já colocar coisas em prática. Vamos lá, estamos na reta final aqui, a gente podia ficar 3 horas conversando, quem sabe a gente vai marcar outros episódios aí contigo, mas eu queria que você colocasse agora, sei que você já participou de várias palestras, mentorias, podcasts, o que eu não te perguntei, ou o que você ainda não falou que você queria complementar aí sobre VMO, carreira, sobre a sua trajetória. O que você quiser, você complementa aí. É difícil essa, porque eu falo quase todos os dias em rede social. O pessoal conhece a minha vida inteira. Se você não conhece ainda, é bom que você esteja lá comigo, @MarceloAntonelliOficial. Depois eu dou todos os detalhes. Mas o negócio que já falei aqui um pouco do que eu falo pouco dessa minha inspiração, desse meu foco na minha família, é uma coisa que, por exemplo, pelo que você chora, né? Ninguém nunca me perguntou: pelo que você chora?" Ninguém nunca deve ter visto, se você me acompanha no Instagram, né. O que me faz chorar é o sucesso dos meus filhos, é o sucesso da minha esposa, é um sucesso do meu sobrinho hoje teve um acidente doméstico, lá tá no hospital. Então essas coisas, já tô com o olho já me lacrimejando. É, Essas coisas são as coisas que vão me fazer chorar de alegria. Minha filha foi campeã de cheerleaders na semana retrasada. legal. E olha só que legal, vou contar uma história para você que eu contei no seminário. Eu dei uma palestra no The Summit numa semana, no PMI Rio Summit na outra. Era um sábado no Rio, o outro sábado no Rio. Na quarta-feira ela tinha apresentação de team leader em São Paulo. Eu voltei só para ver a apresentação dela. Eu lembro. Lembra que eu falei Fiquei com você? admirado, eu lembro disso. Foi muito legal. Por quê? Porque eu não trabalho. Foi uma loucura. Estava lá em Fortaleza, você voltou para São Paulo, eu lembro disso. Veja, eu não trabalho para um cliente, eu não trabalho para o meu aluno, eu trabalho para a minha família. Então, se eu tô lá e, tem um objetivo aqui por exemplo, eu vim aqui para o Rio, eu poderia vir muito antes. Dia 16 eu tive porque eu posso trabalhar de qualquer lugar, né, Ah, sou consultor, eu trabalho de qualquer lugar. Ela tinha o encontro de líderes, e você sabe que o encontro era 1 hora antes da estreia do Flamengo no Mundial. E eu fiquei torcendo, falei: "Esse negócio tem que terminar até umas 21h. Mas eu falei para ela: "Filha, para comemoração eu não consigo ir. Eu tô aqui contigo até agora. Você vai comemorar com essas amigas, sua mãe vai lá contigo, mas tem jogo do Flamengo." Então, mas assim, se fosse o campeonato dela, o Flamengo ia ficar pra segundo plano também, porque a minha família é o que tá em primeiro lugar. Da mesma forma o meu filho, que a quantidade de coisas que ele já viveu foi, por exemplo, em 2011, ele jogava futsal aqui no Rio, foi campeão carioca aqui de futsal, era goleiro e tudo mais. Foi jogar o brasileiro em jogar o brasileiro em São Paulo, né. E aí veio eu e ele jogar o brasileiro. O time dele era razoável, mas perdeu nas quartas de final pro Corinthians. Ele falou: "Pai, São Bernardo, quem é de São Paulo vai entender a loucura, tá? Quem é de São Paulo vai entender.
Tô falando de 2011, gente. 2011, 2012, por ali. Pai, vamos no Hopi Hari, que fica a uns 150 quilômetros dali. Eu falei, Matheus, podemos ir, mas minha bateria tá baixa, eu não conheço muito bem. Aí eu comecei a perguntar para aluguei o carro, fui numa loja para alugar o carro, comecei a perguntar, acabou a bateria do celular. E eu fui pelo Rodoanel para ele ir no parque que ele nunca tinha ido, de diversão. E na hora da volta, tudo escuro, gasolina acabando, e eu não conhecia nada. E eu tive que ficar parando para perguntar e tudo mais, porque foi um risco gerenciado e calculado, né? Eu sou certificado em gestão de risco, né? Sou RMP, um dos 50 do Brasil ainda RMPs. E aí eu falei, pô, vai dar para eu chegar com isso aqui ao próximo posto e eu vou conseguir. E no final, essa história eu conto, sei lá, 15 anos depois, com uma situação de muito orgulho de ter realizado eu nunca soube que ia morar em São Paulo naquela época, realizar o sonho dele de conhecer aquele parque lá. Então, de novo, uma coisa que de repente o pessoal não sabe, pelo que eu choro, né? Eu choro quando coisas boas e ruins acontecem com a minha família. É o momento que eu choro. Foi muito legal, conecta lá no início, né? A sua paixão fora do trabalho, família e Flamengo. Você acabou encaixando aí nessa última pergunta. Agora a gente vai mudar de posição. Você vai ser o entrevistador. Você vai perguntar uma coisa para mim, seja eu no meu papel de pai, de editor da Brasport, de empresário ou professor. Vai lá. Qualquer pergunta que você quiser, eu vou responder rapidão. Vamos botar nessa mesma vibe que eu tô aqui. Você é um profissional bem renomado já há muitos anos. Eu lembro quando eu tinha as pós-graduações aqui do lado no edifício da Assembleia, na Cândido Mendes, Cândido Mendes, que eram... Para quem não conhece o Muniz, ele fez uma pós-graduação que dava umas 15 certificações. Cara, tu tem memória boa, hein? Não é isso? Isso tem memória boa. 20 anos isso, né? Então, o cara super renomado, era um head incrível na Sul América, criou a jornada colaborativa. Negócio muito louco. O que a jornada colaborativa tem de similar ao teu papel de pai? Interessante. Essa pergunta, todo mundo está vendo aqui, executivos e autores estão fazendo perguntas. Essa aí não vem ainda não. Interessante, Marcelo. Eu vou dizer para você que a jornada, a gente começou, sendo bem honesto contigo, meio que na experimentação. Igual você colocou no teu método aqui do VMO Expert, foi experimentação. Eu tinha um sonho de lançar um livro, eu terminei o mestrado lá em 2007, e você como dá aula, você sabe que o professor gosta de compartilhar, né? Você nasceu a sua carreira aos 15 anos fazendo isso, compartilhando. Só que eu fiquei bem frustrado, que passava ano em ano, trabalhava muito, dava aula à noite, dava também expediente, então não conseguia escrever um livro. Na jornada, Marcelo, foi um experimento, né? Eu já tinha assinado com a editora Brasport, olha isso, conheci o Sérgio de e-mail, não conhecia presencialmente, e aí eu falei, quer saber, eu vou escrever sozinho, agora vai ser o DevOps, eu estava trabalhando com isso na Sul América, mas travei, minha esposa ficou doente, igual você, essa questão de família para mim é muito importante, e aí me deu uma loucura e comecei a chamar as pessoas. Então, a jornada, eu encontrei pessoas muito do bem para me ajudar no meu sonho, que era lançar o livro. E a família, eu acho que é muito isso que você falou, para mim também é uma base sólida. Da mesma forma que você tem uma esposa muito parceira, lá atrás, todos os meus objetivos, se não fosse minha esposa, dificilmente eu conseguiria, porque a gente sabe, né, que quando a gente trabalha anos no mercado, a gente tem uma responsabilidade grande, né, Marcelo? Tem lá as contas para pagar e tal. Então, essa tua pergunta é legal, porque são duas coisas que parece que não se somaram, né? A jornada me deu força, me deu confiança para eu arriscar como empreendedor. E a minha família, minha esposa, meus filhos, me apoiam demais em tudo que eu faço. Então, legal tua pergunta, essa conexão aí eu nunca tinha pensado. Mas você falou uma coisa legal também do repertório. De toda a tua trajetória, cada tijolinho que você foi construindo, né, entregando valor lá onde você foi, hoje você consegue, com esse livro, com a sua carreira, consolidar de maneira magistral. Então é bacana isso. Quem está nos assistindo aí pensa sobre isso, né? Quando a gente tem uma família que joga junto, nossa, a gente vai muito mais longe. Então,
bem E interessante. tem um negócio, só para complementar, é uma coisa que eu também não falei aqui, eu passei muitos anos, 10 anos da minha vida como voluntário do PMI, né. No Rio de Janeiro eu fui gerente, vice-presidente, até seria o presidente seguinte, quando eu me mudei para São Paulo. São Paulo eu fui gerente, diretor 3 vezes, e o voluntariado nos ensina um negócio que a jornada também ensina, que quando a gente trabalha, por exemplo, quando a gente tem uma função no voluntariado, é uma coisa que eu aprendi com o Lélio Varela, incrível Lélio Varela, tu tem que colocar 3 para fazer aquela função. E tu precisa de 1, mas tu bota 3, porque é voluntário, não ganha nada para aquilo. Boa. Então, tu tem que começar a trabalhar um pouco mais a resiliência, um pouco mais a comunicação não violenta, que é uma outra coisa que eu ensino no livro, um pouco mais a questão da empatia, porque às vezes é alguém que estava com uma responsabilidade, mas em cima da hora não vai poder fazer. E aí você, como tem a bagagem de gestão de risco, você cria lá o colchão, o buffer para que aquilo ali funcione bem. Então, o voluntariado também, para quem está começando, é uma baita de uma escola, sabe? Me ajudou demais. Hoje em dia eu olho para os problemas que às vezes a gente tem e eu dou soluções muito mais rapidamente, porque eu já passei por esses problemas quando o ambiente era seguro, né? No voluntariado o ambiente é mais seguro. Tem uma parceria muito maior, né? E a jornada colaborativa tem isso, né? É um pessoal todo voluntário. A jornada até gera dinheiro, obviamente, mas todo é revertido para instituições sociais. Então, essa mentalidade voluntária, eu falo muito sobre mentalidade, né? Que é o que minha mentoria é baseada em 3 pilares, né? Ambiente, mentalidade e conhecimento. Conhecimento tem em qualquer lugar. Se você quiser comprar um livro sem nunca ter falado comigo, você vai ter conhecimento, mas não vai ter mentalidade, não vai ter ambiente. Mentalidade é o que faz com você não desviar do teu foco. Quando você fala assim, qual é o segredo para o sucesso? É desenvolver a mentalidade. E como é que você faz para você não perder a sua mentalidade, seu mindset? Esteja nos ambientes certos. Busque os ambientes certos. Você é a média, isso tem no livro. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você convive com 5 pessoas que não querem nada, você vai ser o 6º a não querer nada. Você quer conviver com 5 pessoas que querem mudar o mundo, você vai ser o 6º a querer mudar o mundo. Então essa é uma dica para o pessoal que busque ambientes onde você seja uma pessoa melhor no longo prazo. Excelente, Marcelo. E aproveitando aí, queria que você deixasse aí no final um convite para suas iniciativas, redes sociais. Convida a galera aí, quem quiser se aprofundar, além do livro, né, em relação à tua mentoria. Bom, vamos lá. Eu tenho hoje muitas iniciativas em andamento. Por exemplo, para você que não conhece nada de gestão de valor, não conhece nada de gestão de projetos, liderança, todas as coisas que a gente comentou aqui, toda quinta-feira, 8h15 da manhã, Café com VMO. Você não tem desculpa para não ir, porque é online, no YouTube, de graça. Acabou a desculpa. Eu sou aquela pessoa que gosta de tirar as muletas, sabe, bonito? A pessoa, mas não vou fazer porque não quero me deslocar. É online. Mas não quero fazer porque é no horário do expediente. É antes do expediente. Mas não quero fazer porque de noite é cansado. É antes do expediente. Você tá limpinho, novinho. Vai pro trabalho ouvindo. O celular funciona em qualquer lugar. E mais, eu não posso ouvir. Eu boto manchetes, assim, tarjas embaixo com tudo que eu tô falando. Não é legenda, não. Eu preparo antes o que eu vou falar. Que legal. E vou jogando no negócio para a pessoa não ter o som, ela vai acompanhando. Minha mãe hoje de manhã tá falando, eu acompanho lá do meu trabalho, que ela entra às 7 da manhã, né? Só olhando as tarjas. Que legal. Então, isso é entregar valor, né? Eu tô preocupado em acabar com as desculpas, sabe? Acaba com as muletas, acaba com as desculpas. Então, Café com VMO. Todas as 53 semanas seguidas. Todas as 53 edições estão lá gravadas no YouTube, né? Então, você quer começar... Qual canal? Todos os meus canais, todos eles, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, @Marcelo Antonelli Oficial. Boa. Então é fácil, Marcelo Antonelli e o oficial do lado, sempre perfil verificado, então ninguém vai ter dúvida se está no lugar certo. Todas as minhas lives no YouTube. Tem no LinkedIn também? Tem, mas é mais difícil de achar, porque eu gero muito conteúdo no LinkedIn, 2, 3 por dia, então
é mais difícil você achar. No YouTube é o canal ideal. No Instagram, eu tenho a troca do dia a dia, né? Então eu falo muito com a galera em stories, em reels, em posts, em carrosséis. É onde eu troco mais. No LinkedIn eu tenho mais artigos. Então, de 1 a 7 por semana, né? Pelo menos um. E às vezes eu estou mais inspirado, vou fazer um por dia. Principalmente próximo de alguns eventos que eu vou fazer. Então eu vou falar já de um que eu vou fazer. Mas eu faço todo mês, né? Então, independente de quando você estiver assistindo, vai lá no meu Instagram, clica no link da bio, você vai ver qual vai ser o próximo, né? Boa. Então, por exemplo, agora dia 10 de julho, a gente está gravando aqui em junho ainda, dia 10 de julho vai ter o do PMO ao VMO, como é que você constrói o escritório de valor, que é um workshop 100% prático. Inclusive, gente, uma coisa que é legal do livro, Muniz, é que foi uma conversa muito legal com o pessoal da diagramação do livro, o pessoal da editoração. Eu botei quase tudo, tem um dedinho assim, ó, você vai ver aqui, tem um dedinho escrito na prática. Qualquer coisa que eu explico, eu dou um exemplo prático. Porque às vezes a pessoa não tem essa vivência que eu já tenho, que o Muniz já tem. Como é que você materializa isso para o teu mundo? Tudo é 100% prático. Então eu tenho um evento que é o VMO na prática, eu tenho consultoria na prática, eu tenho várias coisas que é tudo sempre na prática. Eu sou conhecido por ser um cara bem hands-on, né? Então, nesse dia 10 de julho, eu vou ter o do PMO ou VMO construindo um escritório de valor na prática. Ah, Marcelo, mas eu não faço parte de um PMO. Cara, é só para você entender que é de alguma coisa muito operacional para um negócio muito estratégico. É isso que você quer sair de um cara muito operacional, que ninguém enxerga você, que você é invisível na organização, que você é do time do João, você não é nem a pessoa, você é do time da Maria. Não tem isso nas empresas? Tem. Eu sou do time da Joana. Que você é o Marcelo, que você é o Antônio Muniz, que você é o Pedro, a Maria Fernanda. Quem é você? Você tem que ir nesse encontro. Ah, não posso no mês de julho. Então vê quando é que vai ter de novo. Eu fazia o VMO na prática, que eu tinha 3 canvas, que era o diagnóstico de valor, o canvas de valor e o VMO Action. Como é que você, no dia seguinte do evento, você já tem uma atividade de valor. Só que eu fiz 3 seguidos e agora eu vou deixar um pouco mais para frente. Então todo mês eu estou fazendo um diferente. Muito bom. E aí, o que eu tenho também, além desses encontros, esses são baratinhos, só para eu separo os gratuitos e o pessoal geral. Tem os outros que são valor menos de R$100, para quê? Para gerar um mínimo de compromisso com ele mesmo, sabe? Não vou ganhar dinheiro nenhum com isso, gente. É para a pessoa gerar compromisso com ela mesma. Para falar, putz, eu paguei para ir, então eu vou. Então, às vezes eu faço sábado, às vezes eu faço quinta, 3 horinhas. Eu tenho uma formação que é um MBA, cara, 74 aulas que eu gravei, e aí vão ter temas diversos, tá? Vai ter lá planejamento estratégico, jornada estratégica, cultura organizacional, gestão de pessoas. E aí, gestão de pessoas, gente, atenção. Conflito geracional, segurança psicológica, gestão de mudanças, diversidade e inclusão, tudo isso lá. Aí depois tem liderança, gestão de valor, fluxos de valor, gestão de benefícios, cultura da inovação, gestão Lean, gestão ágil, implementação de VMO, tudo isso em aula. Mais de 70 aulas gravadas em 13 módulos. E na minha mentoria, o cara entra na minha mentoria e ganha essa parada de graça. Por quê? Porque eu não quero que tenha desculpa para não fazer. Sabe aquela pessoa que gosta de dar desculpa? Outro dia um camarada chegou para mim e falou, pô, Marcelo, não estou conseguindo fazer a comunicação com o meu nível estratégico. Falei, é? Eu dou aula dessa parada no MBA. Eu montei um curso de comunicação e negociação para líderes. Terminando de gravar, para eles vai ser de graça, para os meus mentorados. Ah, Marcelo, e IA para VMO? Eu já dou, dentro de cada um dos 8 passos, né, da minha mentoria, eu já coloco o IA lá. Mas eu criei um curso de AI VMO, vou ter uma certificação AI VMO. Legal. E aí eu liberei isso aí, daqui a pouco eu vou estar oferecendo para as outras pessoas, mas quem é da minha mentoria tem direito a essa parada também. Então, quem é meu mentorado tem acesso a qualquer palestra gravada. Por exemplo, esse podcast aqui vai estar na minha área de membros, para eles verem. Ah, se eu entrar daqui a 1 ano, vai estar lá. Se eu entrar daqui a 2 anos, vai estar lá, porque tudo que é meu vai estar lá. E eu tenho a mentoria, que é hoje o meu carro-chefe para pessoas físicas, né? Para pessoas que querem se desenvolver enquanto líderes, saírem do operacional e chegarem ao nível de excelência, serem percebidos como peças-chave na empresa delas. Essa mentoria, ela é... Como é que ela funciona, Muniz? Inclusive o Muniz vai estar comigo 7 de julho lá. Boa, estaremos lá. Vai estar lá na segunda-feira, dia 7 de julho, para falar
sobre esses 3 pilares de VMO, que basicamente, gente, vou dar uma dica para vocês aqui. Vocês não viram essa palestra? É uma aula sobre experiência do cliente. Então, eu que liderei durante um bom tempo o livro da Jornada da Experiência do Cliente, é uma aula sobre experiência do cliente. Mas, voltando aqui, eu tenho encontros semanais com eles. Uma semana sou eu falando de mentalidade, de ambiente e do meu método. E na outra semana eu trago convidados. Então, quem já passou por lá? Cara, só gente fera. Já passou Sérgio Pérez, diretor de VMO da Claro. Vini Maia, head do VMO da Petrobras. O Lúcio Miura, head do VMO da Embraer, melhor VMO do ano passado. Mariana Andrade, da Odontoprev. O Joaquim Grave, da Copel. Vitor Gonçalves, Júnior Rodrigues. Quem mais? Assim, Fábio Cruz, Vitor Vidal, Thalita. Só gente incrível passando lá, e tem muita gente ainda para passar. Fica gravado o encontro? Tudo fica gravado para os mentorados. Quem entrar depois na mentoria não perde nada, né? Porra, muito bom. O camarada que quiser comer aquilo com farinha, é por isso que eu falo que é um atalho. Para ele ir para um evento onde esses caras estão, Muniz, eles pagam 4, 5 mil para ficar 2 dias vendo palestra sem poder conversar com o cara. A minha mentoria, o cara, na primeira hora, dá uma palestra, mostra o case dele, dependendo de quem é. Por exemplo, Roberto Argento, a maior referência de safe da América Latina. O cara foi dar uma hora de palestra e falou que tinha saído no dia anterior no modelo novo do safe. Não tinha nem saído ainda, como ele é ele é trainer, né, do safe. Ele recebeu antes da galera toda. E ficou uma hora ou mais tirando dúvida de um petit comitê. Tu imagina, tu ser chamado pelo nome por esses caras todos. É um outro patamar, é um negócio que não existe nada parecido no mercado. E eu estou estudando fora do Brasil, tá? Nem fora do Brasil tem nada parecido sobre gestão de valor. E para as empresas, cara? Para as empresas eu tenho um processo de consultoria muito bem estabelecido também. Porque o que a gente faz? Eu entendo a necessidade, né? O que é valor para ela. Então, por exemplo, eu passei por algumas em que primeira coisa que eu falo, o que é valor para você? Às vezes eles não sabem. Cheguei para um executivo de uma empresa e ele falou, cara, valor para mim é ganhar dinheiro. Falei, só ganhar dinheiro? Tá, e eficiência operacional também, economizar. Eu falei, só isso? Então você mole, porra. A gente vai botar os caras para trabalhar aqui de 8 a 2 da manhã. A gente vai sair passando o trator na hora de vocês passarem os postes de transmissão de energia, que era uma empresa de energia. A gente vai passar o trator e dane-se a comunidade que está em volta. A gente vai começar a dever muito dinheiro pro governo, e então não tem problema nenhum, porque o governo não importa. Não, que é isso, Marcelo? Tudo isso aí para mim importa. Falei, então não é só dinheiro que é valor. Tem outras coisas que você vai ter que se preocupar na hora de entregar valor. E aí a gente construiu uma frase lá. Isso tá tem um case aqui dessa empresa, da Copel, explicando tudo que a gente fez lá. O pessoal, inclusive, assinou junto para dar maior credibilidade. Todo o time deles assinou o artigo. Então, é interessante porque a gente, a partir de uma frase, que é um negócio simples, singelo, qualquer coisa na empresa só pode acontecer se estiver dentro daquela frase. Ah, Marcelo, não tem isso aqui, então não é para fazer, gente. Cancela esse projeto, para essa operação. Esse grupo de pessoas que fazia isso, que não tem nada a ver com essa frase, elas vão ser realocadas ou elas vão ser demitidas? Mas isso não é um problema meu, é um problema que a empresa tem que resolver. Eu só estou dando foco. Lembra da questão do caminho do sucesso, que a minha família é o meu foco, é o meu norte verdadeiro? Qual é o de cada empresa? A empresa tem que descobrir qual é o dela. Enquanto ela não sabe, cada um corre para uma direção. E a primeira faculdade que eu fiz, Muniz, foi matemática. Matemática? E quando eu estudo matemática, tem uma fórmula, uma teoria, chamada teoria das resultantes. E o exemplo clássico é a pessoa remando no barco a remo. Uma pessoa remando no barco a remo chega de 5 a 7 km por hora de velocidade. Se eu boto a segunda pessoa remando, ela chega de 9 a 11 km por hora. Se eu boto a terceira pessoa remando, de 10 a 12 km por hora. Se eu boto uma remando contra, a velocidade do barco cai para 6 km por hora. Isso quer dizer que uma pessoa remando contra no barco de 4 é pior do que uma pessoa remando sozinho. Isso é matemático. 43% de perda. Isso é matemático. E tem muito isso nas empresas, né, Marcelo? Porque as pessoas... O modelo de Tuckman, está aqui no meu livro, dentro de times de valor. O modelo de Tuckman tem lá, primeiro você forma os times, depois tem uma zona de conflito,
nessa zona de conflito, as pessoas todas querem resolver o problema, elas não querem ir contra aquela solução, elas querem resolver, mas como elas têm experiências diferentes, elas não têm uma orientação clara de para onde elas vão, então elas ficam cada uma indo para um lado. Até que eu chego num momento de norming, ou seja, eu tenho um acordo. As pessoas passam a andar na mesma direção. E aí, quando elas têm a mesma direção, aí eu posso dar velocidade, performing. Esse modelo é tão incrível, é um modelo de 1965, tá? Então não tem desculpa, você não é uma pessoa que já trabalhava em 65, certamente. Porque se fosse, você estaria aposentado. Então essa pessoa que está vendo a gente aqui não é uma pessoa... O Tuckman falou isso e você passou a sua carreira inteira sem fazer o que ele já tinha dito para você fazer. E aí tem um negócio que eu acho relevante demais para qualquer modelo mental de negócio. Não existe performance sem conflito. Não, atenção, não existe performance sem conflito. Você primeiro forma o time, depois tem conflito, depois tem acordo, depois tem performance. Se você não tem conflito, quer dizer que você nem chegou a formar um time. Tá alguém mandando e todo mundo obedecendo, isso não é time. Time é quando todo mundo tem função. Imagina um time que o Neymar é o centroavante, o atacante, e ninguém mais se mexe, só o Neymar vai correr. Vai perder. Vai perder. Só que se o Neymar não voltar e não fizer o papel dele de marcação, o time tem que brigar com ele? Tem. Por quê? Porque ele não está fazendo a função dele quando o time não tem a bola. Conflito é necessário para ter performance. É diferente de confronto. Conflito é quando as pessoas todas querem o sucesso, mas elas não sabem ainda para que direção correr. Então, o que eu quero finalizar aqui? É importante que a gente consiga entender qual é a direção, qual é o caminho que a gente quer seguir. E quando a gente encontra qual é o caminho que a gente quer seguir, automaticamente a gente consegue ter um resultado mais fácil, com menos esforço e mais valor. Excelente, Marcelo. Muito bacana as iniciativas aí. Com certeza tem um cardápio amplo, né? Para quem quiser aí aprofundar essa questão aí de VMO Expert na prática. Muito obrigado aí por ter participado. A gente vai pensar em novas iniciativas juntos, com certeza. Queria parabenizar porque chegou até o final aí. Reflete bastante, coloque em prática. E a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!